PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Nesse vídeo eu vou te mostrar que a Rockstar não vive só de GTA. Eu separei uma lista inteira com jogos dessa empresa, jogos que se pá você nem sabia que foi ela que fez ou que ela publicou. E hoje eu vou te mostrar jogos de mundo aberto, jogos de carros de mundo aberto e jogos de matança em mundo aberto. Games de quando a Rockstar nem era Rockstar e sim DMA Design, e outros jogos também que deram bastante cagada. São games da Rockstar que você não conhecia que eu vou falar hoje, então se você já reconheceu e você é top, deixa o seu like já logo no início do vídeo, mano. O seu joinha vale muito aqui pra mim, beleza? Bora pro vídeo. O game The Warriors, como todo mundo sabe, é baseado no filme do mesmo nome. Aqui no Brasil esse filme se chama Selvagens da Noite, passava bastante na sessão da tarde ou na tela quente, e mostrava como é que funcionava as gangues de Nova York. Porém nesse game, a Rockstar ela foi precisa. Um jogo de ação com elementos beaten up e numa espécie de mundo semi-aberto. E se você tiver um olho clínico, que não deixa nada passar batido, vai perceber alguns easter eggs já logo na sua cara, deixando bem claro que a Rockstar inseriu esse game no universo dela. Banners e cartazes da Ammunition, Binco ou até Clucking Bell, que como todos aqui sabem, são marcas fictícias do universo GTA, dando a entender que esse game de alguma forma se passa no mesmo universo. É bacana pensar dessa forma, né? Imagina? Seria muito top. Jogo que claramente usa o motor gráfico da Rockstar, usado nos GTAs do Play 2, e jogabilidade e movimentação é quase uma mistura de GTA San Andreas com Bully, e as texturas, basicamente, reaproveitadas do game Manhunt, que foi lançado em 2003. É bem semelhante naquela época, os games reaproveitavam vários elementos que sobravam de outros games lançados pela mesma empresa. E apesar de ser um jogo da Rockstar, essa empresa é conhecida por te dar liberdade na gameplay. Aqui não tinha muito o que fazer, porque a gameplay, o objetivo, era meter o soco em todo mundo mesmo, defender a sua gangue. Mas assim como no filme, como vocês bem sabem, o enredo, ele é bem aprofundado. Se você jogou esse jogo e não tinha reparado nas lojas e cartazes do GTA, comenta aqui embaixo. Vamos pro próximo. Pessoal, nessa parte do vídeo eu vou pular os games fodões por enquanto e te mostrar uns games diferentes de quando a Rockstar nem era Rockstar, e sim DMA Design, lá em 88. Ó, vai ser rapidinho, presta bem atenção. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o Menace, é o famoso jogo de navinha, né? Seu objetivo é defender seu planeta que se chama Draconia, de uma invasão alienígena. Foi um dos primeiros jogos da empresa, é aqui que a Rockstar tava engatinhando. Legal, né? Outro jogo da mesma época que se chama Lemmings, esse daqui é bem old school, onde você guia personagens até o objetivo da fase num formato plataforma. E olha só, presta atenção. Apesar de ser um jogo lá de 91, se você tiver um olho clínico, vai prestar bem atenção. A gente precisa destacar o capricho em relação às animações do personagem e a interação com as fases. É impressionante como desde aquela época a Rockstar sempre se destacou pela inovação e imersão. Porém, quando veio o game Walker, lá de 93, foi aqui que a gente percebeu que a empresa era diferenciada. É um jogo de plataforma shooter em 2D, usando animação pré-renderizada em 3D. O pessoal do Super Nintendo já vai entender do que eu tô falando, porque foi o mesmo artifício usado para modelar os personagens de Donkey Kong no Super Nintendo. Pré-renderizava em 3D e convertia em 2D para as movimentações e animações, o relevo, a sombra, ficar mais realista, mesmo sendo um jogo em 2D. Olha a cabeça dos caras onde é que ia, mano. Os tiros, eles iam pra qualquer lugar onde você apontava. A movimentação do robô interagia com a mira. Ele apontava exatamente pra onde você tava mirando. Se liga na visão da empresa, mano. Eu nem sabia que esse game existia. Foi pesquisando que eu trouxe aqui pra vocês. Agora esse daqui é um verdadeiro meme da empresa. Se chama Uniracers. É um jogo que tu controla um monociclo e tem que fazer manobras enquanto tu passa por obstáculos. Game bem rápido e frenético. Mas mesmo pra um game simples, é aqui que você percebia o capricho do jogo. Muito top, mano. Bom, chegamos em 97, como você já sabe, o primeiro GTA. Foi aqui que tudo começou. Que pra você que for um menininho novo e conheceu logo no GTA V, vai olhar pra esse game aqui e falar, mano, nunca que esse game aqui é um GTA. É sim, mano, é o primeiro GTA lá do Play 1. Só que olha só, nesse vídeo eu não vou dar ênfase na franquia GTA, e sim aos games da Rockstar que você não conhece. Eu vou elaborar um vídeo sobre os primeiros games das franquias famosas e com certeza eu vou dar mais destaque ao GTA aqui. Então, GTA, deixa pros próximos vídeos, beleza? Vamos lá. Esse daqui é o Body Harvest, game bem antigo do Nintendo 64. Jogo de temática futurista se passa em 2016, esse futuro aí pra nós já tem um tempo. Jogo com perspectiva em terceira pessoa e mundo aberto. Sim, pessoal, o jogo ele é de mundo aberto. Nele você tem que se defender de ataques alienígenas pelo mapa. Tu tem veículos pra pegar. A jogabilidade que é comparada aos games do 64, a gente tem que admitir que é meio datada. Só que assim, o jogo ele tem o seu valor. Acho que é importante dar uma chance pro game pra você poder enxergar a visão da empresa naquele tempo com a evolução dos consoles. É bem bacana, mano. Vamos pro próximo.
Pra quem gosta de Tony Hawks, eu apresento a vocês o jogo de skate da Rockstar, que se chama Thrasher, um jogo de Play 1 lançado em 2000. Mas esse jogo ele não foi desenvolvido por ela não, tá? E sim pela Z-Axis. A Rockstar só publicou. O game é bem underground, justamente pelos gráficos, porque as mecânicas da jogabilidade, apesar de não serem tão fluidas assim, foi muito comparado ao Tony Hawk da época. E vocês lembram, né? Tony Hawk correu pra um lado mais arcade. Ele não tinha pretensão de ser realista na jogabilidade. Thrasher já foi pra um outro caminho, o caminho da simulação, que pra mim não funcionou. Aqui as movimentações do personagem, o ragdoll, era um pouquinho mais trabalhado, recebendo críticas mais positivas que o próprio Tony Hawk. Mas por ser considerado um game feio pelo público, ele acabou sendo ignorado. O objetivo do jogo é você pegar 6 skatistas fictícios e passar por um total de 12 níveis ao redor do mundo, ganhando patrocinadores, skates, roupas e eventualmente aparecendo na capa da revista Thrasher, que foi daí que tiraram o nome do jogo. E é aquilo, né, mano? Jogabilidade focada no realismo das movimentações. Pra um game de Play 1, onde esse tipo de game o console ele visava a diversão, como o Tony Hawk, que era arcadezão e mesmo assim deu muito certo. Aqui a parada era mais técnica, mas é difícil os controles, e é por conta disso que o jogo ficou menos atraente. O que eu gostava mesmo eram as músicas licenciadas de hip hop lá dos anos 80, tinha Sugar Hill Gang, entre outras mais tops que a gente ouvia na época. É um game que merece muito ser lembrado. Quem já jogou aqui, mano? Se você jogou, comenta aqui embaixo. Em 99 veio o Wild Metal Country, que é basicamente um game de guerra de máquinas de tanques pesados. O jogo ele até tem um enredo, mas é só pra dar a desculpa de gameplay. Se passa em 3 planetas de um outro sistema solar, onde as máquinas saíram do controle, elas expulsaram a população humana e tomaram conta de tudo. Aí os humanos acharam um jeito de recuperar, construindo máquinas pesadas e vão pra guerra. É isso aí mesmo, mano, tu se cura do veneno com o próprio veneno. O jogo ele tem uma física aplicada até que boa, e o que irrita um pouquinho é a lentidão da gameplay e a câmera do jogo. Mas cara, vamos dar um desconto pra época, né? É um jogo legal. A partir daqui, a gente vai entrar numa parada bem underground mesmo, tipo esse jogo aqui, Smuggler's Run. Daqui é um jogo de carro, em mundo aberto, bem a cara da Rockstar mesmo. Você é um contrabandista de cargas valiosas e tem que transportar elas pelo mapa com uma porrada de veículos diferentes. E aqui, cara, o jogo ele tem uma qualidade na jogabilidade que me impressionou, tanto na jogabilidade quanto na física do game. Ele lembra um pouquinho o Game Fuel, é aquele jogo que tem um mapa gigantesco, ele já foi considerado o maior mapa do mundo dos games dos consoles. Eu já falei desse jogo no meu vídeo de maiores mapas no card em cima, se você quiser ver, dá uma conferida lá. Smuggler's Run é um jogo de Play 2, vale a pena tu dar uma olhada. Eu não conhecia esse game, eu vou dar uma chance pra ele. 2 anos depois veio o 2, e pra mim, não teve tanta inovação assim. Mesmo motor gráfico, mesmas texturas, mudando um pouquinho o ambiente. Quando eu fechar esses 2 jogos, eu volto aqui pra falar pra vocês, beleza? Bora pro próximo. Em 2000, chegou o game pioneiro em corridas reais de rua, no estilo Velozes e Furiosos. E não, amigo, não é o Underground. Eu tô falando do Midnight Club Street Racing, que pra quem pegou lá do terceiro, o Dub Edition Remix, e nunca jogou esse primeiro aqui, esse é o primeiro Midnight Club. E aproveitando o gancho, como eu falei de Velozes e Furiosos, então, e se eu te falar que esse game, ele veio bem antes dessa fama? O jogo ele foi lançado em 2000, Velozes e Furiosos veio em 2001, ou seja, esse aqui foi o primeiro game com essa temática. Carros de ruas, personalização e corridas ilegais. Foi aqui que tudo começou. Aí tem toda a questão burocrática, né? O jogo ele foi desenvolvido pela Angel Studios, depois virou Rockstar San Diego. Eu já conheci o game sim, mas assim como a maioria de vocês, eu nunca joguei direito. Só que foi o suficiente pra entender o porquê que esse game fez sucesso e ainda faz nos dias de hoje pro público mais nostálgico. Bora pro próximo. Olha, eu confesso que eu não ia falar desse game aqui, porque o foco são games da Rockstar que você não conhece, mas é importante eu citar justamente porque eu tô fechando ele de novo. É o Max Payne, aquele lá de 2001. Só que assim, esse game é da Rockstar, porém não foi desenvolvida por ela, e sim pela Remedy. Hoje a franquia como um todo faz parte da empresa. Foi aqui que a Rockstar viu que investir em enredo pesado, com conspirações e investigação policial, era a chave para os jogadores que cresceram junto com a empresa. Tô jogando ele dublado na versão PC, esse jogo é formidável, não tenho o que dizer. 2003, pessoal, é aqui que todo criador de conteúdo fica meio assim por falar desse game, justamente por conta das polêmicas que ele trouxe envolvendo a Rockstar como um todo. Sabe aquelas polêmicas envolvendo o governo americano, que você tem que tomar cuidado no que você vai falar? É o nosso polêmico Manhunt, jogo que você controla um criminoso que foi sentenciado à morte e tem que passar por uma espécie de reality, onde você tem que matar pra sobreviver, pra ganhar a sua liberdade. Esse reality é ser transmitido em sites da Dark Web e a história desse jogo segue dessa forma. E cara, olha só, antes fosse só um enredo, né?
Porque existiram situações, crimes arquivados, relatos horríveis de funcionários da Rockstar em relação ao desenvolvimento desse jogo. Só pra te dar o gostinho, eu tô elaborando um documentário onde eu mostro o lado oculto da Rockstar. Todas as cagadas envolvendo essa empresa eu vou contar lá, e Manhunt é um dos games a ser citado. Por isso aqui eu não vou estender muito, que se você quer ver o documentário que já tá sendo inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Tu vai estar ajudando bastante o meu conteúdo, beleza? A gente não pode esquecer que em 2007 também veio o Manhunt 2, só que nesse aqui se passa numa clínica psiquiátrica, um manicômio, que na minha concepção a gameplay chega a ser mais pesada que o primeiro. Só que em questão de polêmica, nesse vídeo aqui não parou não, tá? Fica tranquilo que tem mais. Bora pro próximo. Bom, esse aqui pra quem realmente acompanha o canal já conhece, é o State of Emergency. Esse sim, o objetivo do jogo é matar. O enredo te coloca em meio a um golpe de estado, onde o governo totalitário e ditador, e a população vendo tudo isso resolve se defender. Aí a gameplay é essa coisa fofa que você tá vendo aí. Só que você não pode falar que o jogo não tem qualidade. É o típico game que a história dane-se. Você só joga, mete bala e passa o tempo. Simples. É mais um jogo da Rockstar que deu ruim mesmo, flopou por conta do conteúdo, ele foi muito boicotado, e eu conto um pouquinho o porquê que esse jogo flopou nesse vídeo aqui no card em cima. Só que esse jogo ele não foi desenvolvido pela Rockstar, ela só publicou. Foi feito pela Viz Entertainment, por isso a gameplay ela é bem simples. Jogo sem muito visar os detalhes no realismo, é bem arcadezão mesmo. Quem já jogou sabe, né? Comenta aqui embaixo. Agora um jogo que vocês pediram bastante é o Italian Job, baseado naquele filme de 89. O modo história ele segue missões do filme, porém você pode andar em um mundo livre, mundo aberto, baseado em Londres e tudo mais. A jogabilidade tem qualidade, viu? Se você curte o driver do Play 1, vai gostar desse daqui. Ele teve a versão do Play 2, também foi baseado no filme de 2003. É o mesmo filme, só que um remaster, que é o Saída de Mestre, se eu não me engano. Os caras usavam Mini Cooper e saía do esgoto de Los Angeles. Só que o do Play 2, ele não é da Rockstar, e sim da Eidos Interactive. Mas a qualidade não cai não, viu? Muito pelo contrário, vale a pena jogar os dois. E lembrando, pessoal, se você tá procurando todos esses games pra você jogar, o PS3 tunado da Game Over Store, ele tem tudo isso. Ele vem com a server do Play 1, todos os games que eu mostrei aqui nesse vídeo, são mais de 1.500 games desse console, tem a server também do Play 2, são mais de 1.300 games, você vai jogar a maioria deles traduzidos e alguns até dublados. Sim, dublados, eu joguei o Resident Evil 4 dublado, achei formidável. Se você curte games retrô, o aplicativo da Game Over Store tem mais de 30 mil games de vários consoles da época, e você não precisa fazer nada, amigo. É só você entrar no aplicativo, selecionar o game que você quiser e jogar. É sem enrolação e sem frescura. Fora que ele também vem com acervo a biblioteca do PS3. Escolhe o game, instala, baixa e joga. São mais de 5 mil games de PS3, amigo. E tá tudo em um só aparelho. Tá cansado de ficar pagando caro em games? Aqui você não precisa. Tu só paga o console e o serviço da loja é pra sempre, é vitalício. A Game Over Store, ela é parceira oficial do canal Creative Games. É puro custo-benefício. Se você tá afim de adquirir esse console, é só você entrar no link da descrição, falar pros caras que você veio diretamente daqui, que eles vão te dar uma atenção especial. Acessa lá, mano, gameoverstore.com.br. Pessoal, vídeo simples, rápido, só pra vocês não ficar sem vídeo a semana toda. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conheciam todos esses games da Rockstar, por favor, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo também quais são os jogos que faltaram da Rockstar pra eu trazer aqui, jogos desconhecidos. E se você quer ser membro do canal, é apenas R$2. Você pode estar aparecendo aqui no canto da tela. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.